Olá pessoal, estamos no Colégio Êxodos TV e hoje falaremos um pouquinho sobre ondas de calor, aquecimento global e as consequências para os seres vivos. Professor Paulo Sucupira, Muito bom dia. Educação Física, professor Bruno Chaves, Ciência, Biologia, Ciência. E falaremos hoje sobre esse assunto que está na mídia nos últimos dias, nas últimas semanas, ondas de calor na região sul, sudeste e centro-oeste do Brasil, eventos climáticos extremos em várias partes do mundo. Inclusive tem um vídeo sobre isso no canal, sobre inundações, sobre secas, e a gente começa hoje falando dessas ondas de calor que estão ligadas ao aquecimento global, que é um assunto um pouco mais antigo, já vem desde o primeiro painel do IPCC, mas as ondas de calor estão tomando o noticiário no nosso país. O que podemos falar sobre essas ondas de calor, professor Bruno? Acho que está tomando noticiário porque a gente está sentindo mais, mas o assunto ele é antigo e repetitivo, porque é a questão do aquecimento global. Acho que a gente parou de falar um pouco porque tem novas demandas que vão surgir, inclusive ambientais, mas agora que a gente está sentindo, está meio que todo mundo querendo falar. Tem a questão, a pessoa vai comentar melhor do que eu, sobre o El Niño também, falando muito sobre uma formação que é inesperada, chegada de nuvens que você não consegue dimensionar muitas vezes, mas eu acredito que a gente está sentindo um reflexo muito grande de uma falta de cuidado com a natureza, Cidades que estão se tornando cada vez, metrópoles estão se tornando megalópolis, muitos prédios, pouca vegetação. A gente em Fortaleza agora teve a instalação dos xiringadores. Não sei se você já viu, Já dá uma refrescada ali na praia, A gente chama de ilhas de calor, essa urbanização acelerada que torna parte da cidade muito quente. Professor Paulo, e aí? Como é que a gente pode fazer para sobreviver a esse impacto do clima? Que, lembrando, nós aqui do Nordeste chamamos esse período de setembro a dezembro dos BR-OBROS, são os meses mais quentes do ano, e historicamente todos os anos, até chegar dezembro e começarem as primeiras chuvas, nós enfrentamos um calor muito forte na nossa região. Mas o que fazer para quem precisa sair à rua, para quem faz atividade física? Como é que a gente deve proceder para não ser impactado por essas mudanças? Professor Teixeira, o básico é a hidratação, principalmente. Nós moramos aqui no Nordeste, nós somos acostumados já com esse calor, E a intensificação nos leva a duplicar os cuidados em relação à nossa saúde. Então, hidratação, protetor solar em relação aos cuidados da pele, se você evitar se expor, se possível, a períodos, período mais quente, se você, das 10 às... Sim, tem um horário específico que a turma gosta de trabalhar, que vai ali das 10 até as 4 horas, não se expor tanto nesse período. Procurar abrigo mesmo de sombra, mas eu não consigo passar o tempo todo em sombra devido ao meu trabalho, algo parecido. Mas protetor solar, hidratação é o básico, porque muitas vezes, Teixeira, tem a questão também dos idosos, tem a questão das crianças, que às vezes a questão da hidratação, às vezes ele nem diz que está com sede, mas é bom sempre hidratá-los antes de sentir a sede. E esses são os básicos, Idosos não tem muito essa sensação de sede, você tem que estar lembrando e tal. Pronto. É difícil até para adolescente, a gente vê isso no colégio, de levar a garrafinha, lembrar de beber água. Você pode facilitar a ingestão de água também na alimentação, Comendo aí frutas que são ricas em água. Importantíssimo. Então, além disso que o professor Bruno está acrescentando, boné, se possível, óculos escuros, para quem tem sensibilidade, buscar férias à Noruega, Quem puder também. É bem interessante. Então, o básico é isso, Teixeira? Saindo um pouquinho do básico, Aí, mas o ar-condicionado nesse tempo vai ser útil também. O ar mas, tem que hidratar bastante. Algumas pessoas têm a sensibilidade. Tem que cuidar durante a umidade, também. O ar. O aquecimento global ele é desde o século passado, desde a década de 70, primeira conferência ambiental,
que ele é discutido, assim, às vezes com um pouco mais de objetividade, às vezes fica na briga política e não temos assim um impacto muito forte. E todos vocês sabem que os combustíveis fósseis são considerados os vilões do aquecimento global, mas, de fato, quando a gente olha a matriz energética mundial, os combustíveis fósseis, petróleo, carvão, mineral e gás natural, ainda são os mais utilizados. No Brasil, isso já tem mudado bastante, né? Mas ainda assim a dependência ainda é muito forte. Com relação aos seres vivos, Bruno, por exemplo, a gente estuda que algumas espécies em regiões que estão aquecendo mais, porque esse aquecimento global ele não é homogêneo, na verdade, tem áreas que aquecem mais, por exemplo, o Polo Norte, todo mundo diz que o aquecimento lá é maior, mais perceptível, mas algumas espécies começam a migrar, né, em busca de áreas mais frias, porque não suportam o calor, né? E como é que a gente pode, como ser humano, ajudar a diminuir esse impacto nos outros seres vivos? Como é que a gente pode auxiliar? Acho que aqui no Ceará já deu um passo importante, né? Assim, falando numa escala maior, até teve um vídeo que estava falando sobre hidrogênio verde, né? Aqui no PECEM, né, vai ter uma usina para fabricar hidrogênio verde. No Nordeste, na Bahia, a gente comentou outro vídeo também, né, vai ter uma usina para fabricação de hidrogênio verde, que é uma das maiores sacadas que a gente teve nos últimos anos para poder substituir os combustíveis fósseis. Eu acho que ele sempre fica, na verdade, como um plano B, né? O carro elétrico, produz carro elétrico, mas ele é um plano B. O carro movido a gasolina, lá que está sempre lá, é o sonho do adolescente ter um esportivo, vai ter aquele carro que faz barulho mesmo, um carro potente, né? E aí gera até fica estigmatizado, né, o carro elétrico, o carro híbrido, como ele é um carro que é tão veloz, ele é tão potente, ele vai quebrar, a energia vai vir de onde. Mas uma das coisas que a gente pode fazer é se empenhar mais em levar para o nosso lado também essas tecnologias. Lógico que, mas eu não vou comprar um carro elétrico, eu não vou conseguir me livrar dos combustíveis fósseis em casa, mas tem coisas que a gente pode fazer, como fazer a coleta seletiva na sua casa, diminuir a utilização desses recursos elétricos, né? A gente vê isso até nas propagandas das companhias distribuidoras de energia, né? Tá de dia, você não está naquele ambiente, desliga a luz, né? Poupar é uma maneira de você também não estar desperdiçando recursos, né? Até porque quando a gente estuda esse assunto, a gente vê que as populações mais pobres são as que mais sofrem com os impactos, né? E nem são os que mais utilizam os recursos. E nem são os que mais Posso utilizam. só complementar aqui alguns efeitos que o calor pode acontecer na saúde, né? Tem o estresse térmico, tem a exaustão pelo calor, né? Desmaios, tem as cólicas, né? Chega também nesse ponto, brotoejas e certas situações de edemas. Então veja aí que se você não se cuidar, não ter apego também pela sua saúde física, pode acontecer algo ruim também com a sua saúde. Os animais sentem muito isso do estresse térmico, né? Então, esse dia posso recordar sobre os cachorros, né? O pessoal sai para passear com os cães juntos, queima a patinha. Os peixes, né? O bicho aquático eles também sofrem bastante com essa temperatura. Pra gente vai ser uma besteira, assim, mudou 1 grau a temperatura do oceano. Mas 1 grau é relevante demais, assim, é uma escala que não é como se você tivesse mudança de 1 centímetro para 2, não. Porque 1 grau não, é 1 grau na média, é a média que subiu, muita coisa. Isso aí facilita muito a destruição, até a extinção do bioma. Então, da minha parte, Teixeira, hidratação, protetor solar se possível, esses são os básicos, né? Frutas e tudo mais. E é um problema que a gente tem que aprender a conviver com ele, né? Porque a ciência diz que mesmo que parássemos hoje de enviar dióxido de carbono e outros gases para o efeito estufa, nós ainda teríamos um aumento. A previsão é de no mínimo 1,5 graus, né? até o final do século, mas infelizmente eles já estão começando a achar que a gente não vai conseguir frear em 1,5 de aumento na média e vai descambar para 2 graus ou até mais. As consequências são graves. Então, vamos ter cuidado aí, né, galera? Conscientizar, né? Conscientizar. Beleza? Valeu! Obrigado aí, gente. Curta, compartilhe nosso vídeo. Valeu!